Meu nome é Juliana Elias Duarte, eu sou uma mulher branca, tenho 48 anos, tenho cabelos castanhos, meus cabelos estão soltos, estou vestindo aqui uma calça jeans e uma camiseta da Rede Longevidade, uma camiseta cinza com o símbolo do infinito, que representa a Rede Longevidade. Bem-vindos, é um prazer estar aqui hoje. O tema que nós vamos abordar hoje é capacidade funcional e funcionalidade dentro do núcleo Vida Saudável. Bom, gente, o que é capacidade funcional e funcionalidade? E principalmente, por que falar desse tema? Por que falar disso? Porque, na verdade, o conceito amplo de saúde, de uma forma geral, e nós, que estudamos e cuidamos das pessoas 60 mais para a gente, então ele é muito importante. Ele abrange a saúde integral, A saúde integral, saúde física, psíquica, social. Mas qual é o objetivo da gente ter saúde? Qual é o objetivo? Para que a gente quer ter saúde? A gente precisa ter saúde, a gente quer ter saúde para a gente ter autonomia, para a gente ter independência. Isso no fim das contas, a gente quer preservar a nossa funcionalidade. A funcionalidade é uma forma que a gente avalia as pessoas, do ponto de vista da relação das pessoas com o mundo e com as outras pessoas. Por exemplo, eu sou uma pessoa funcional, por quê? Porque eu consigo funcionar na minha vida, fazer tudo que eu preciso dentro da minha casa, fora da minha casa, dirigir, trabalhar, fazer as minhas tarefas como mãe, cuidar dos meus pacientes como médica. Então, eu sou uma pessoa que tem a minha funcionalidade preservada. Se em algum momento, por causa de algum problema, eu perder essa capacidade, eu não consigo mais executar determinada tarefa porque eu tive um problema mais grave de saúde, eu estou perdendo a minha capacidade funcional. Então, quando a gente pensa na capacidade funcional, para a gente ter uma boa capacidade funcional, a gente tem que ter um funcionamento adequado, e aqui eu vou dividir um pouquinho o ser humano, Eu não gosto de dividir, porque nós somos uma pessoa única, Una. Mas eu vou dividir em mente e corpo, tá? Na verdade, eu vou dividir até um pouquinho mais. O corpo eu vou dividir em mobilidade. Então, para a gente ter uma boa capacidade funcional, a nossa mobilidade tem que estar adequada, Eu tenho que ter capacidade de mobilizar o meio, por exemplo, de pegar esse copo de água, já que eu quero beber água, e trazer até a minha boca. Então, isso aqui é uma capacidade, eu executando a minha mobilidade e mantendo a minha capacidade funcional de executar essa tarefa. Quando eu ando, Quando eu vou ao banheiro sozinha, quando eu dirijo, isso tudo fala da minha mobilidade, do meu corpo, tá? Uma outra parte da nossa capacidade funcional e da nossa independência funcional vai depender da mente. E aí, aqui, quando eu falo da mente, eu vou pensar na nossa autonomia. Porque, no fim das contas, são duas coisas que vivem associadas, mas que elas são separadas. Autonomia e independência. Então, a independência depende de toda a minha mobilidade, que eu já citei, e a autonomia depende da minha capacidade, e por isso que eu falo que é mental, de tomar decisões por mim, De ter vontade de fazer as coisas. Por exemplo, eu posso ser uma pessoa fisicamente íntegra, sem nenhum problema do ponto de vista físico, quer dizer, a minha mobilidade está preservada. Mas eu posso ser incapaz, do ponto de vista funcional,
Se eu tiver um quadro depressivo gravíssimo que não me permite ter desejo de tomar banho, que não me permite ter vontade de sair da cama, que não me permite ter capacidade, autonomia para realizar as minhas tarefas. Então isso é autonomia. Da mesma forma, eu posso ter uma estrutura física, a minha mobilidade preservada, mas eu posso ter um quadro neurodegenerativo, uma doença do cérebro, por exemplo, um quadro de uma demência, como a demência de Alzheimer, e por isso eu não ser capaz de tomar as decisões por mim. Eu até consigo chegar ao banco, porque o meu corpo tá bom, né? Mas eu não consigo fazer um saque no banco, eu não consigo pagar uma conta por causa do meu problema neurodegenerativo, por causa das minhas dificuldades. Então, a autonomia, ela é o objetivo da saúde. Então, o que a gente quer? A gente quer, no frigir dos ovos, a gente quer ter uma saúde boa para a gente conseguir essas duas habilidades, autonomia e independência, que juntas fazem com que a gente seja funcionalmente independente. Então, isso que é a funcionalidade, gente. E é importante a gente falar disso, por quê? Porque aí a gente chega de novo no conceito da saúde integral que eu citei no início dessa conversa. Por quê? Porque a gente não pode chamar saúde de ausência de doença. Né? Isso é um minimalismo extremo e está errado. Né? Porque assim, se você, por exemplo, você tem um problema de pressão, você tem um problema de colesterol, ou até uma coisa um pouco mais grave, já teve um infarto, tem 2 stents no coração, ou tem uma doença pulmonar grave, um pouco grave, mas você é capaz de desejar, tomar suas decisões e fazer o que você quer na sua vida, se você é funcionalmente independente e se você se sente bem. Não é porque você toma 1, 2, 3 ou 4 medicamentos que você não tem saúde. Na verdade, você tem, né? E, por outro lado, uma pessoa que tem uma dependência funcional por qualquer motivo, mas que a gente fala, os exames são sempre tão bons, não tem nada nos exames, a saúde dessa pessoa é até melhor do que a minha, porque os exames são sempre ótimos, o colesterol está uma beleza. Isso quer dizer que essa pessoa é saudável? Não, que essa pessoa depende de ajuda para se cuidar, para ter uma vida independente. Então, esse é o conceito de funcionalidade e capacidade funcional. E esse é o conceito de saúde integral, que não é ausência de doença. É essa independência, essa autonomia associada a uma sensação de bem-estar física, psíquica e social. Então, a única pessoa que pode te falar de fato se você tem saúde é você mesmo. O médico pode até ver se não, essa pessoa é independente e autônoma. Mas e você? Você se sente saudável? Então, isso é extremamente importante, tá? Como buscar essa saúde integral? Importantíssimo, como eu já disse aqui, buscar hábitos e um estilo de vida saudável. A gente sabe que esse é realmente o suporte para a gente ter uma vida saudável e uma vida com uma boa capacidade funcional, né? Então, a gente buscar ter um sono adequado, a gente buscar nos alimentar bem, a gente buscar ter uma vida ativa, praticar atividades físicas, a gente buscar cuidar da nossa saúde mental. Quando a gente cuida da nossa saúde do corpo através de exercício e alimentação, a gente também está cuidando da nossa saúde mental, né? E a gente buscar ter relações boas com as pessoas, buscar aprender coisas novas sempre, fazer coisas diferentes, né? Explorar o nosso cérebro, a nossa capacidade de formas diferentes. Isso ao longo da vida, com o passar do tempo, vai trazendo um benefício grande. E aí, eu quero citar aqui
que depois, né, ali dos 60 anos ou mais, principalmente quando as pessoas se afastam das suas atividades produtivas, se aposentam, eu acabo vendo no consultório situações muito divergentes. Então, pessoas que pararam e realmente assim não estão bem, ficaram tristes, deprimidas, retraídas, e isso trouxe um impacto desfavorável para a sua saúde. E pessoas, ontem mesmo eu atendi uma paciente que falou comigo, a aposentadoria para mim foi um presente. Por quê? Porque antes até mesmo dela se aposentar, ela já foi melhorando os hábitos de vida, ela já foi incluindo outras atividades na vida dela. Então ela deixou de fazer as tarefas, né, do trabalho, mas hoje ela até comentou comigo uma coisa que eu achei interessante. Ela falou assim, eu não sei como é que eu tinha tempo para trabalhar, porque hoje eu tenho tanta coisa para fazer que eu não teria tempo de trabalhar, porque ela desempenha diversas outras funções, desde trabalho manual, ajuda os filhos com algumas coisas relacionadas aos netos, tem grupos diferentes, grupo do trabalho, grupo da academia, né, de convivência, e aí as rotinas de sair, de viajar. Então, assim, existem formas, né, da gente envelhecer melhor. Isso depende de um planejamento e de uma programação. Mas o que a gente tem que ter em mente é que o que a gente quer é envelhecer sempre pensando em manter a nossa capacidade funcional. Então, assim, o objetivo da vida, no fim das contas, eu não quero adoecer. Não, não é isso. Adoecer, às vezes, nem depende só da gente. Tem doenças que são aleatórias, ao acaso, né? Mas eu quero ter uma vida plena com o menor tempo possível ou nada de dependência. É isso que as pessoas querem. Inclusive, teve uma pesquisa que buscou saber das pessoas qual que é o seu maior medo. E a hipótese era, o maior medo das pessoas é morrer. E o que essa pesquisa mostrou? Que o maior medo das pessoas não é morrer. O maior medo das pessoas é depender de outros. Bom, gente, então esse era o tema de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E a gente se vê num outro momento.